Igreja, por mais numerosos que sejam os fatores que distinguem os seres humanos, todos nós temos algo em comum. Todos nós viemos ao mundo graças a um pai. Diga para o seu vizinho: um dia você foi uma semente no corpo de alguém. Se não fosse esse alguém, você não estava nessa terra aqui. Então todos nós temos em comum o fato de que nós viemos ao mundo graças a um pai biológico. E o amor desses pais por nós, ou a nossa relação com esses pais, faz toda a diferença em nossos destinos. Ser amado ou ser rejeitado pelos pais afeta o nosso desenvolvimento e a formação de nossa personalidade, e isso desde que somos crianças até a fase adulta. O que eu estou dizendo é que a relação com o nosso pai molda as características da nossa personalidade. Vou citar aqui uma pesquisa, um professor de antropologia que ensina sobre relações interpessoais e família, falando sobre rejeição na Universidade de Connecticut. Ele diz assim: em meio século de pesquisa internacional, nenhum outro tipo de experiência demonstrou um efeito tão forte e consistente sobre a personalidade, o desenvolvimento da personalidade, como a experiência da rejeição, especialmente pelos pais na infância. Crianças e adultos em todos os lugares tendem a responder exatamente da mesma maneira quando se sentem rejeitados por seus pais. E aí eles tentaram descobrir como é que as crianças que são rejeitadas pelos pais se sentem. E a resposta foi exatamente como se elas tivessem sido socadas no estômago. Só que isso a todo o momento. Isso porque pesquisas que eles fizeram no campo da psicologia e neurociência revelam que as mesmas partes do cérebro que são ativadas quando as pessoas se sentem rejeitadas, também são ativadas quando elas sentem dor física. Só que ao contrário da dor física, a dor psicológica da rejeição, ela pode ser ruminada, revivida por anos a fio. E aí esses pesquisadores nessa universidade fizeram estudos no mundo todo, envolvendo mais de 10 mil participantes, e descobriram o seguinte: que crianças rejeitadas se sentem mais ansiosas, mais inseguras, são mais propensas a serem hostis e agressivas, têm mais dificuldade em formar relações seguras e têm mais dificuldade em confiar nos outros, porque elas sentem medo de passar pela mesma situação novamente, sendo que um dia lá atrás confiaram em alguém que as frustrou. Então, na verdade, a relação paterna não saudável, ela é tão séria que ela chega a afetar o relacionamento com Deus, ela chega a afetar o relacionamento com pais espirituais, ela chega a afetar o relacionamento com qualquer outra figura paterna. Então a ausência de uma figura paterna amorosa na infância, ela pode causar danos em várias áreas da vida do indivíduo no futuro, sem que ao menos ele tenha a mínima ideia dessa raiz. Para vocês terem uma ilustração bíblica, Moisés, um líder espiritual já citado hoje aqui em Israel, um dos mais importantes, ele foi criado longe do seu pai biológico. Todos conhecem a história. Os hebreus estavam sendo perseguidos, Faraó mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, a mãe de Moisés, Joquebede, não quer matar o filho, ela coloca num cesto, ele vai parar no rio Nilo, próximo da princesa que se banhava, ela o adota. Então ele cresce longe do seu pai biológico no Egito. Então, apesar de todo o mimo que ele recebe como filho da filha do faraó, quando adulto, ele descobriu que aquela não era a sua história,
que aquela não era a sua família, e que aquele não era o seu povo. E o que acontece com ele aos 40 anos de idade, é que ele entra numa crise de identidade, o que é muito comum em casos de crianças que foram adotadas. Ele entra numa crise de identidade, e ele mata um egípcio, e ele foge para o deserto, e ele fica 40 anos no deserto. Nesse período aqui, Deus se revela a Moisés, como nós lemos hoje, e o chama para a missão de sua vida, que era libertar o povo da escravidão do Egito, o conduzir pelo deserto até a terra prometida, @tudodebom.com. Só que a resposta de Moisés revela como que a falta de paternidade afetou a sua autoimagem, e essa crise se evidencia, porque quando Deus chamou Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Lá em Êxodo 3:11, quem sou eu? Essa é a resposta de alguém que está inseguro, que não tem muitas definições sobre a sua importância, sobre o seu valor, sobre o seu propósito na terra. Quem sou eu para tal missão? E o mais interessante aqui, e eu peço que você agora comece a mergulhar comigo nesse cenário, é que Deus responde a Moisés mudando de assunto. Moisés inicia um processo de autocomiseração, como se ele estivesse num divã e Deus fosse seu terapeuta. Quem sou eu? Mas nós não vemos Deus o tratando dessa forma. Deus não embala nessa linha de argumentação de Moisés. E você não pode esperar que Deus sinta pena de você por aquilo que você viveu no passado ou pela história que você teve. Mas você pode esperar que Deus abra os seus olhos espirituais para todas as possibilidades que estão diante de ti a partir de agora. E se você crê nisso, aplauda forte ao Senhor. Deus respondeu mudando de assunto completamente. Ele não fala, puxa vida, Moisés, você quer que eu te responda quem você é? Ele não toca nesse assunto, ele responde assim, eu serei contigo. Que resposta foi essa? Eu te perguntei quem eu sou, o Senhor me diz que o Senhor será comigo? Qual é a explicação para isso? Quando a nossa atenção se concentra naquilo que nos falta, o nosso Pai Celestial procura mudar de assunto para que nós sejamos conduzidos à fonte, e a fonte é Ele mesmo. Em outras palavras, Ele estava dizendo, Moisés, não tem a ver com você, não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com o seu histórico, não tem a ver com o seu conhecimento, tem a ver com quem eu sou, e eu serei com você. Além da rejeição, há tantos outros fatores que deformam a nossa personalidade, entre eles agressões físicas, abusos emocionais, abusos sexuais, abandono, traição, quebra de aliança, demissão. Às vezes é uma coisa simples para alguns, mas para os outros, para um ou outro é o fim do mundo. Às vezes uma simples demissão leva alguém para o buraco, leva alguém para uma depressão, porque ele começa a se questionar sobre o seu valor, sobre o seu potencial, o que eu fiz de errado, o mundo não me quer, eu estou sendo ejetado, eu estou sendo rejeitado. São muitos fatores, difamação, experiências em que algo te é subtraído, de muitas maneiras o seu chão desaparece de uma hora para outra, e aí fica muito difícil mesmo se manter seguro e confiante assim. Vocês sabem do que eu estou dizendo? Ah, pastor, estou me sentindo tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, que daqui a pouco eu vou achar petróleo aqui. Tem situações que levam a sua alma ao extremo, principalmente quando há expectativa. Um dos piores sentimentos é esse, é você ter que lidar com abandono, tem que lidar com rejeição. Vai lá, envia um texto romântico para aquela pessoa,
que está orando há meses no bate-papo, agora vai, 5 madrugadas escrevendo o texto. Envia, Senhor, pela fé, agora vai. Fica esperando a resposta, depois de 2 dias, a resposta é um emoji. Joinha. Morre! Pastor, estou tão desanimado que eu estou dando a descarga com a nuca. São situações reais de um mundo real. Não tem super-homem espiritual. Você se abala, você se entristece, você se fere, você se decepciona. E você se frustra até quando colocaram expectativas sobre você que você não consegue cumprir. Você se sente fracassado, não consegui, contaram comigo e não consegui. Às vezes eu boto pressão extra nos meus filhos. O Rininha foi mal no primeiro semestre, ficou de recuperação. Falei, cara, você vai estudar, você vai levar isso a sério. E é o seguinte, se você tirar nota baixa amanhã na prova, você me esquece. Eu sei, eu peguei pesado, mas ele precisava de um choque. Estava muito solto, precisava de um arroxo. Isso é papel de pai. Falei, você me esquece. No dia seguinte ele voltou da escola, eu perguntei, e aí, como é que foi na prova? O que ele respondeu? Quem é você? Frustrante. Aí vai o coitado na cartomante, está desesperado, vida sentimental arrebentada. Ai, cartomante, me ajuda. Aí está ela lá com a bola de cristal. Estou vendo uma morena aqui que te fez sofrer muito no passado. Não, mas espera aí, agora eu estou vendo uma loira que vai te fazer sofrer muito no futuro. Aí o cara é minha mulher, ela pintou o cabelo. É a mesma, não tem nada de novo, eu já sei. A nossa identidade só é restaurada quando nós nos encontramos com Deus e quando nós recebemos o seu amor de Pai. Ele nos ama e Ele espera que a sua identidade seja imprimida nos filhos, pouco importando o que eles viveram no passado ou o tipo de relação que eles tiveram com seus pais, pouco importando os seus traumas, pouco importando as suas experiências. Ele espera que os filhos recebam a sua identidade. Ele espera que os filhos recebam o seu sobrenome. Abra comigo em 1 João, capítulo 1. Aliás, capítulo 4. O texto diz assim: nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Repete-se comigo em voz alta: qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Mais uma vez, qual Ele é, somos nós também. Um pai que ama o seu filho, ele quer que todos saibam que esse filho é cuidado, que esse filho é amado. Ele garante tudo o que tiver a seu alcance para que esse filho seja bem sucedido, para que esse filho tenha uma vida boa, para que esse filho possa prosperar nos seus caminhos, sim ou não? Agora imagina o tamanho do amor de Deus por nós como pai. Nenhum pai ama seu filho mais do que Deus te ama. E imagina o pai com os recursos disponíveis que Deus possui, de recursos celestiais. Nenhum pai possui mais recursos que o próprio Deus. Então imagine esse pai com todos esses recursos à sua disposição, querendo te abençoar, querendo que o mundo saiba que você é filho,
e que o seu pai te ama e que o seu pai cuida de você, querendo que o mundo saiba que como filho você tem a personalidade dele, o caráter dele, que tal como ele é, você é. Segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Quando João faz essa declaração, ele está revelando à igreja, àqueles que creem em Deus, a sua identidade espiritual. Ele está nos equiparando em equivalência e autoridade ao próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo que os filhos de Deus, como Jesus, são aqui nessa terra, tal como ele é, nós também somos.